Meu povo, boa noite pra vocês, hein? Já tô falando, não sei nem se é boa noite, né? Acho que no Brasil vocês estão 6 horas atrás de mim. Já estou falando diretamente da cidade do Cairo, terras egípcias. Ainda não vi nada de pirâmide, mas cá estamos, hein? Olho vermelho, talvez, é de cansaço. Não é nada disso que vocês estão pensando. Acho que aqui nem pode esse tipo de coisa, tenho boa certeza disso. É só cansaço mesmo. Para falar da semana do Barcelona, a gente não falou semana passada, então eu vou trazer temas da última semana e também dessa, fechamento de mercado de transferências do Barcelona. E entrevista hoje do João Laporta sobre a situação econômica do time, sobre o mercado de transferências, lesão do Firmino Lopes, situação do Camp Nou e situação também do Rafinha. Deu uma entrevista interessantíssima à Rádio Haku, depois da grande partida que fez contra o Valladolid e do grande início de temporada que está fazendo o Rafinha. Uma coisa que vale trazer sobre a semana do Barça é basicamente um fechamento, né? Assim, fechar a conta, passar a régua de como foi o mercado de transferências do Barcelona. Chegaram o Hans Flick, o Dani Olmo, o Paul Victor, voltou o Ansu Fati e voltou o Eric Garcia. Cá entre nós outros, muito pouco, né? Chegou pouca gente. Olha só quem saiu. Gundogan, Vitor Roque, Cancelo, João Félix, Marcos Alonso, Sérgio Roberto, Oriol Romeu e Mark Guiu. Vocês podem até argumentar, e caso vocês façam isso, muito provavelmente eu vou concordar com vocês, que aqui tem mais quantidade do que qualidade. Não que esses jogadores não sejam bons, outra coisa é o tanto que eles renderam no Barcelona. O Gundogan sim rendeu muito, Cancelo acho que rendeu razoável, melhor na descida, pior na subida, né? Bom no ataque, acho que entregou bastante na defesa. João Félix terminou a temporada passada com 10 gols, 6 assistências. Os números não são ruins, acho que as sensações são. Se você pega um jogador de melhores momentos, o João Félix é bem melhor do que um jogador de 90 minutos. O Sérgio Roberto em alguns momentos foi bem. O jogo contra o Girona, para mim, é realmente muito decepcionante. Aquela virada que o Barcelona toma com um gol do Girona que começa com um erro do Sérgio Roberto. O Oriol Romeu começou bem, terminou mal. Mark Guiu e o Vitor Roque pouco jogaram. E o Marcos Alonso também já estava numa temporada de ser pouquíssimo aproveitado. Subiram o Sérgio Domingues, 19 anos, o Gerard Martin, 22, Marc Bernal, 17, já está machucado, no lugar dele já entra o Marc Casadó, de 20 anos. Sobem 4 garotos da base. Paulo Victor, lembrando, não é da base, né? Um jogador de 22 anos formado na base do Girona e que chega ao Barcelona principal porque estava no B na temporada passada, mas sobem 4 da base para ajudar o time de cima e ainda estão lesionados. O Ronald Araújo, previsão de volta em novembro. O Christensen, que já jogou, mas tem previsão de volta para outubro, novembro, está tratando a tendinite. O Gavi, previsão de volta em novembro ou até finalzinho de outubro. Eu acho que eles vão segurar para fazer talvez algum jogo em outubro depois da data FIFA de novembro ele voltar com tudo. Frank de Jong, ninguém sabe, nem ele, porque agora, depois da data FIFA, fará 5 meses da lesão. Ele machucou em 21 de abril, mês 4. No mês 9 vão fazer 5 meses e ele não está nem perto de voltar, não está nem no campo. E já tem notícias em Barcelona de que ele precisa reavaliar se esse é o tipo de tratamento certo, porque está muito sensível o tornozelo do Frank de Jong depois das 3 lesões da temporada passada e talvez operar seja o melhor negócio. Ou seja, ainda vai demorar muito, não tem previsão de volta. E o Ansu Fati já começou a treinar no campo. É bem possível que depois da data FIFA a gente já veja alguma coisa do Ansu Fati no time do Barcelona. Eu não tenho, e eu já disse aqui, lá tanta expectativa, mas o Hans Flick está melhorando nos jogadores, por que não fazer isso também com o Ansu Fati, né? Dos lesionados eu não falei do Fermin Lopes, porque eu vou falar a seguir. Mas enfim, é um time com um cobertor muito curto, saíram em quantidade muitos jogadores, chegaram poucos, e dos que chegaram, Paulo Victor e Ansu Fati, chegaram 4, né? Dani Olmo, Eric Garcia, Paulo Victor e Ansu Fati. Paulo Victor e Ansu Fati eu tenho baixas expectativas sobre os dois. O Eric Garcia eu acho que pode ajudar mais, é um muito bom zagueiro de saída de bola, mas é muito, muito lento também, assim, de jogadores de clubes de alto nível, eu não lembro de ter visto um zagueiro lento como o Eric Garcia há muito tempo. Acho que o Maguire também do Manchester United é bastante lento. Talvez no meio campo, como ele não vai correr contra os atacantes, contra a última linha, jogando ali na posição que era do Marc Bernal no início da temporada, possa ajudar o Eric Garcia. Vamos ver. Mas tenho boa expectativa aqui do Dani Olmo e do próprio Hans Flick, né? Enfim, esse foi o fechamento da janela de transferências do Barcelona. Esse é o resumo da janela de transferências do Barça. Sobre fair play financeiro, contratações, hoje falou João Laporta. Clara Albuquerque, se puder, por favor, trazer uma água. Ah, tem aqui, nem precisa.
Tá aqui, ó. With our compliments. Muito obrigado, pessoal do hotel, que deixou água aqui. Porque acho que eu tô cansado e minha voz já tá indo pro espaço muito cedo. Seguinte, meu povo. O Laporta deu entrevista hoje. E pra mim, o principal da entrevista dele, apesar de ser muito confiante, otimista, que o Barcelona tá melhor e tal, ele partiu muito na entrevista, pelo que eu vi, com a perspectiva de onde o Barça estava e para onde ele está indo. Essa perspectiva é importante. Em 2021 o Barça estava muito mal, hoje ele está bem melhor. O que não exime essa diretoria de estar cometendo algumas falhas, né? Mas enfim, ele disse que se o Barcelona tivesse já assinado com a Nike o novo acordo, seria o suficiente para resolver o problema de fair play e o clube voltar para a regra do 1 para 1. Para estar dentro dessa regra, o Barcelona tem que ter garantias de que ele vai conseguir pagar os salários dos jogadores que estão inscritos em La Liga e tal. E os 60 milhões é o que falta, segundo o João Laporta, para chegar nessa garantia. É muito dinheiro, tá? Parecia que era uma notícia positiva, aparentemente, o que ele estava falando, e me surpreendeu. 60 milhões ainda falta dinheiro demais para chegar no 1 para 1. Basicamente era o que a gente trazia aqui ao final da temporada passada, né? Apesar de terem notícias em meios de comunicação da Espanha, de Barcelona sobretudo, de otimismo, de poder gastar, do Barcelona tá voltando, do próprio Tebas falar que o Barcelona estava muito perto da regra de 1 para 1, a gente falava que a realidade parecia ser diferente. Por que parecia? Cara, porque eu não tenho acesso às contas. Deste ano eu tenho acesso... Um minuto. Tô com a gargantinha ruim ainda. Eu tenho acesso às contas da temporada passada, né? O que o Barcelona abre pra gente em outubro, porque ele depois abre pros sócios também. E a situação não parecia boa, não parecia que ia voltar tão rapidamente a 1 para 1. Então 60 milhões ainda falta muito para chegar, apesar dessas notícias positivas. Falta vender um jogador, que era a expectativa que eu tinha. Eu falava que o Barcelona teria que vender alguém. Frenkie de Jong, Ronald Araújo, Condé, até o próprio Rafinha, que daqui a pouco eu vou falar. Era a expectativa de que alguma dessas coisas fossem necessárias. Há algo positivo aqui nessa notícia, que é o acordo com a Nike resolveria. Ou seja, o acordo com a Nike vai injetar mais de 60 milhões a mais no Barcelona. Hoje é um acordo que paga ao Barça 42, então pagaria cerca de 100 milhões de euros pelo menos, fora as variáveis e tal. Vamos esperar sair e eles explicarem melhor. Eu sei que já saiu notícia que é 110, que é 115, que é 120. Vamos esperar. Aqui tem algo muito positivo, que é o Barcelona terá, uma vez assinado isso, o maior acordo de fornecimento de material esportivo do mundo. E aqui tem uma coisa, para vocês que são tudo torcedor do Barça, e eu sei que vocês estão passando por um momento difícil, mas que vocês têm orgulho do clube de vocês, o Barcelona continua sendo o clube que mais vende camisa no mundo. Ah, mas o Real Madrid, mas o Mbappé, o Bellingham, o Vinícius... Eu sei, o Real Madrid é um clube imenso. Mas o Barça ainda tem uma marca que é tão admirada e que lembra tanto... É o que eu falo do como, né? É o que eu explico pra vocês, o como ganhar faz muita diferença. Por mais que não esteja ganhando, né? Tá só o como e o resto não. Mas faz diferença. Não tem uma carinha de detergente essa garrafa? Não parece aqui um Limpol? Enfim. Faz o Barcelona ser um clube admirado. E faz o Barcelona ainda vender muita camisa. O Barcelona, segundo a UEFA, na temporada passada foi o clube europeu que mais vendeu camisas. O Barcelona é quem mais ganha dinheiro com licenciamento de produtos. Então isso tem um valor muito grande. Por mais que dentro de campo as coisas não estejam funcionando, ainda é um clube muito admirado e que ganha muito dinheiro, que sabe ganhar muito dinheiro fora do campo com a sua marca, com a sua camisa, com seus produtos. Esse acordo com a Nike realmente vai ser muito positivo para o Barça. A sensação que dá é essa, né? Se ele puder explorar as lojas, como estão falando, e ainda ter um acréscimo aí de 60 milhões pelo menos nas contas, parece realmente ser muito positivo. Para trazer o Nico Williams, né, que aparentemente estava fácil, poderia trazer, segundo o próprio Laporta na apresentação do Hans Flick, o clube teria condições de fazer esse tipo de operação. O Barça dependeria da Nike para voltar 1 para 1, só que depois que você volta da regra para 1 para 1, você tem que fazer dinheiro para poder gastar dinheiro. A partir do momento que você está inserido dentro dessa regra, quer dizer que toda tampinha que você ganhar, você pode gastar uma tampinha depois. E não é que você pode gastar um dinheiro que você não tem. Porque antes, a regra que o Barcelona está hoje é de 1 para 3, ou de 1 para 4, acho que é de 1 para 3.
A cada 10 euros que caem nos cofres do Barcelona, ele pode gastar 3. Os outros 7 tem que ser para garantir o que ele já tem ali de custos. Esses outros 3 ele pode investir em outro jogador. Então, o Nico Williams ganha no Atlético de Bilbao, segundo sabe-se, né? Segundo a gente tem de informação, ele ganha 10 milhões de euros brutos por temporada. E vamos imaginar que para vir para o Barcelona, ele ganharia 15, né? Ele acho que dificilmente trocaria para ganhar menos e tal, um jogador valorizado. Contrato de 5 anos. Eu estou imaginando, tá, gente? Eu estou supondo. 15 milhões de euros por temporada brutos. Gente, vocês me desculpam hoje. A minha garganta tá bem prejudicada. A quantidade de ar-condicionado bizarro que eu encontrei hoje pela minha frente. Eu que já estava meio resfriado. Então imagina, 15 milhões de euros por 5 temporadas. Ele ia custar 75 milhões de euros de salário. Mais 58 milhões de euros na multa rescisória. 133 milhões de euros seria o valor para o Barcelona amortizar, segundo as minhas contas, tá? Segundo o que eu estou imaginando, do Nico Williams por 5 anos. Então, o custo total dele, salários e compra, 133. Você divide pelo tempo de salário, você chega na amortização por ano. 27 milhões de euros por ano. Então, depois de ter 60 milhões para voltar para 1, a regra de La Liga, você precisava gerar mais 27 milhões de euros para pagar o Nico Williams. Ou seja, o Barça precisava, para ter o Nico Williams, de uma venda ou de desenterrar dinheiro, sei lá de onde, de 90 milhões de euros. Ainda bem que o Nico Williams foi esperto e se apresentou ao Atlético de Clube de Bilbao, fez juras de amor e continuou lá, né? Porque ele não tinha nenhuma chance, segundo essas contas aqui, minhas, repito, de ser inscrito no Barcelona nessa temporada. Tiver acordo com a Nike, temporada que vem, enxugar alguns salários e tal, já seja possível. Então por que inscreveu o Dani Olmo? Saída do Gundogan, venda de jogadores e tal, gerou esse 1/3 que foi possível utilizar para inscrever o Dani Olmo. Tá chato, hein? Tá chato pra mim, eu imagino pra vocês que estão assistindo. Enfim, último ponto da entrevista do Laporta sobre dinheiro, que o Lewandowski teria se oferecido para ajudar na situação econômica debilitada do clube. O Lewandowski tem mais 1 ano de contrato, o contrato dele é crescente, se eu não me engano ele ganhava 10, 13, 16, só que são 3 anos de contrato com mais 1 renovável. Esse mais 1, eu não sei se clube e jogador tem que estar afim ou só o jogador. O clube oferece, se o jogador quiser ele fica. Ou seja, pode ser que o Barcelona tenha na temporada que vem, eu vou precisar utilizar um guardanapinho, só para o nariz correndo além de tudo. Tem na temporada que vem ainda o Lewandowski, que hoje está jogando muito bem, mas com um custo muito alto por mais uma temporada. Eu não sei o que o Laporta quis dizer com o Lewandowski quis ajudar. Se ele falou assim, reduz meu salário aí, e o próprio Barcelona negou. Duvido muito que a coisa tenha ele por aí, tá? Tô mais para imaginar, e eu não gosto de fazer isso, mas acabei de fazer com o Nico, né, de supor aqui um contrato, que o contrato do Leva seja renovável se as duas partes estiverem afim, se uma quiser e outra não, e que ele aceitava baixar o salário para ficar 1 ano mais. Porque ele já deve estar sentindo que no ano que vem ele não vai ficar. E talvez seja o desejo dele, continuar em Barcelona. Acho que depois que ele sair do Barça, ele não vai conseguir mais um clube de alto nível para jogar. Porque se ele simplesmente... E foi você que espirrou. Foi. Nossa, eu não sei se eu chego ao final desse vídeo. Por favor, orem por mim. Tá difícil. E eu ainda acho que aqui no canto desse quarto tem muito carpete, ácaro, além de tudo. Tá complicado. Enfim. O que eu imagino é... O Leva sabe que o Barcelona é o último grande contrato dele, do ponto de vista esportivo. Que no ano que vem o Barcelona, pela situação que está, vai pensar mais em um jogador jovem do que ele para o ataque. E que ele tenha aceitado ganhar menos para ficar 1 ano mais. É isso que eu interpreto do que disse o Laporta sobre o Lewandowski ter se oferecido para ajudar e o Barcelona ter negado. Tá? Último ponto sobre a entrevista do Laporta. Camp Nou disse que a previsão continua sendo de jogar no final desse ano, mas que ele tem que ver o dia a dia. A gente está em setembro. O final desse ano é dezembro. Então tá 2 meses disso, né? Setembro, outubro, novembro, 3 meses disso.
Vamos ver. Eu duvido, tá? Que vai jogar esse ano no Camp Nou. Acho que vai jogar só em janeiro do ano que vem. Passando por outros pontos da semana. Fermín Lopes, dispensado da seleção espanhola por lesão. Começou, hein? Lesão muscular, 3 a 4 semanas fora, vai perder os jogos contra Girona, Mônaco, Villarreal, Getafe, Osasuna e talvez até Young Boys. E para não falar do Alavés, se for um pouco mais de 4 semanas. Aqui tem 4, 5, 6, talvez 6 ou 7 jogos. É um reserva, o Firmín, mas é o único, né? É Firmín e Ferran Torres. O Barcelona não tem nada pro ataque. Vai voltar agora o Ansu Fati. Cara, eu vou ser chato com vocês essa temporada, mas eu vou falar muito sobre o cobertor curto. Ou esses meninos da base são um bando de fenômeno e todo mundo vai resolver os problemas que adultos não resolviam. Mas vai por mim. Vai faltar gente para jogar no Barcelona, especialmente no setor ofensivo. Vai por mim, vai faltar gente para jogar no setor ofensivo de ataque do Barça. Ou então em janeiro vai conseguir contratar alguém, vai precisar e vai conseguir contratar alguém para jogar. Uma pena a lesão do Firmín, teve só 10 dias de folga, jogou pouco desde que voltou ao Barcelona, né? Jogou poucos minutos, acho que o Hans Flick foi bem. Acho que não devia ter sido convocado para a seleção da Espanha, tinha que ter tido uma pausa. Cada um só pensa no seu. O jogador também não fala que não, porque ele não sabe que vai machucar. Se ele soubesse, ele pedia para não ir. Não sabe, vai e se machuca. Para finalizar, o Rafinha deu uma entrevista na noite dessa segunda-feira para a Rádio Raku, em Barcelona. E de mais destacado, que eu achei, que eu não sabia, desconhecia, que eu achei mais interessante, ele disse que pensou em sair do Barça depois de 6 meses no clube. O início não era bom, não estava conseguindo se encaixar, e que ele pensou em sair. Aí disse que depois da Copa do Mundo e tal, voltou. Não sei se vocês lembram, logo que volta da Copa do Mundo, um pouco depois o Dembélé se machuca, e o Rafinha meio que assume o time, né? Na reta final da temporada que o Barcelona ganhou o título espanhol, sem o Dembélé, o Rafinha foi bem. Que ele jogou contra o Manchester United, que ele foi bem, foi substituído e tal. Então, me chamou a atenção ele falar que pensou em sair. É um jogador transformado com o Hans Flick, já falei dele aqui no sábado, já falei dele algumas vezes na temporada. Minha confiança parece que está mudando muito o jogador. Sobreviver, meu povo. A quase 20 minutos de vídeo, 17 minutos. Vocês me desculpem pelo nariz escorrendo todo catarrento, tossindo, ou nariz congestionado. Não é catarro, não, é só coriza. Só coriza. Acho que as pessoas não viram. Clara fala, a gente vai comer bolo, para de falar isso aí. Mas é isso daqui, meu povo. Espero que vocês tenham gostado das notícias da semana. Eu devo voltar só sexta-feira respondendo pergunta. Porque eu vou ver pirâmide, eu vou ver tumba, eu vou ver adorno de faraó, eu vou fazer minhas coisas aqui, então eu devo responder as perguntinhas de vocês sexta-feira. E eu não sei que aconteça uma coisa muito doida até lá, que eu volte aqui pra fazer um vídeo, mas a tendência é que não. Então curte isso aqui. Manda no canal da Clara. Vai no canal da Clara. A Clara deixou um arsenal de coisas programadas pra vocês. Então vai lá no canal da Clara Albuquerque. Se inscreve lá também, porque ela tem muito conteúdo interessante mesmo. Ela me falou as pautas que ela produziu, que vão ser bom pra vocês. É isso, gente. Me esforcei muito pra estar aqui. Então se esforcem também pra deixar um like aqui, pra se inscrever no canal. É só isso que eu peço. Beijo pra vocês. Até, muito provavelmente, sexta-feira. E eu prometo explicar se as pirâmides do Egito foram construídas pelos alienígenas do passado ou não. Valeu, gente.